Fernando Eupídio Araújo Batista nasceu em Fortaleza no dia 30 de agosto de 1979. Tem uma história gigantesca. Ele, pós-graduado em marketing pela UFC, ele que é mestre em gestão de produtos turísticos pela UES, é diretor executivo da Nova Letra Eventos, ele que, entre outras produções, organiza a corrida de rua no Ceará. As três principais são a corrida temática Pé na Carreira, que vai rolar ainda nesse mês de dezembro, a corrida Mirim Chinela Menino e a meia maratona 21K Terra da Luz, que terão as edições de 24 disputadas neste mês de dezembro. Nosso maestro de hoje não é da bola, mas é da corrida, nosso campeão Fernando Eupídio. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Muito obrigado pelo espaço, né? E para mim, sempre que a gente pode conversar sobre esse setor do esporte, o segmento, é muito gratificante, porque a corrida de rua, ela é a base de praticamente todos os esportes, né? O trabalho aeróbico. Eu não sou profissional de educação física, não tenho propriedade para falar da parte técnica, mas só para você ter ideia, Ayrton Senna era maratonista, né? Ana Botafogo corre, Zélia Duncan é corredora. Então, a corrida, a atividade aeróbica, ela é uma base de praticamente todos os esportes. E a corrida de rua, ela vem ao longo desses anos, dos últimos 15 anos em Fortaleza, crescendo, e teve um grande boom aí nos últimos 3 anos, principalmente pós-pandemia, que as pessoas entenderam o recado de cuidar da saúde, de ter hábitos saudáveis e é o espaço ao ar livre. Então, para mim, eu fico muito feliz em falar sobre isso, porque é um esporte muito democrático, porém que requer cuidados ainda mais sérios, porque não é só botar o tênis e correr, né? Você tem todo um cuidado de alimentação, um cuidado com a parte de saúde, saber se está apto para isso. A parte estrutural do corpo, repito, quem tem autoridade para falar é o fisioterapeuta, é o ortopedista e é o profissional de educação física. Mas, como também a gente é atleta amador, a gente vai aprendendo aí ao longo dos anos como é que funciona. Legal, vou pedir só para você aproximar um pouco mais do microfone. Pode até puxar o microfone mais para perto de você. E a dobradinha João Paulo Quintela, Bruno Balacol, tá de volta. Fala, JP, isso aí, vamos nessa. Mais um bate-papo aí. Alegrei receber o Fernando aqui, um velho conhecido aí do mundo das corridas e do esporte também. Deixa um abraço para o Didio, ele que não quer vir para a mesa, mas já resolveu o problema. Sim. Vou chamar a turma da assessoria. Aí ele vai ter que sentar, né? Não tem um especial só sobre isso, aí não tem como fugir. Não tem mais como fugir. Um abraço, Didio, muito obrigado mais uma vez pela atenção com Maestros da Bola. Bora começar, cara? Bora, pra cima. Fernando, que é idealizador de diversos projetos, tanto em Fortaleza quanto fora de Fortaleza. A gente até estava conversando aqui que tem um que vai mudar de lugar. Sim. Né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas fala primeiro do próximo evento. Qual será o próximo evento que vai ser realizado aqui em Fortaleza nesse mês de dezembro ainda? Pronto. A 21K Terra da Luz, que é a meia maratona, né, que nós desenvolvemos desde 2017, ela nasceu em 2017 porque nós tínhamos um professor Evaldo Lima, que era secretário de esporte na época, né? E eu tenho um carinho absurdo por ele. E ele disse assim: Fernando, a gente precisa de uma meia maratona com o nosso nome, com a nossa cara. Nós tínhamos já uma meia maratona oficial de Fortaleza, né? Que ela já era bem tradicional, mas não tinha uma temática. Como em várias regiões do mundo, elas escolhem uma identidade visual ou uma identidade temática para dar o nome à prova, né? Como tem a das Flores em Medellín, né? Como tem a do Porto, em Portugal, que é ali do lado do Rio Douro. E aí nós somos conhecidos como Terra da Luz, né? Toda a alcunha, né? do Dragão do Mar. E aí eu propus o projeto, a 21K, que é a simbologia que é usada mundialmente para determinar os 21 quilômetros, ou seja, 21 mil metros. E o Terra da Luz, que é a nossa alcunha, né? Então, ela acontece agora a 6ª edição, dia 15 de dezembro, com percurso de 7, 14 e 21 quilômetros, que eram os percursos originais. Aí pergunta por que essa segmentação? Porque existe um perfil iniciante de corredores, que eram de 5, mas hoje em Fortaleza você já tem muita gente correndo acima de 5, acima de 10 tem muito. Tem o 14 e os 21. E ela acontece, está previsto aí, nós estamos chegando perto aos 5 mil atletas, né, batendo o recorde do ano passado.
Ela vai passar pelos pontos históricos e turísticos. Uma novidade esse ano, que nós vamos usar o calçadão ali da Ponte dos Ingleses, que está todo Que legal. pintado. Tá né? muito bacana. Que ali vai passar só os 21 quilômetros, né? E uma característica dessa prova é que a maioria do público é feminino, né? Que é a primeira vez nós passamos, 52,7% do público é feminino de 25 a 40 anos. Que também a gente não parou ainda para Isso é explicar. proposital ou não? Não, não é proposital porque eles que participam, né? Eles que fazem inscrição. Mas eu acho que é sintomático, porque depois da pandemia, houve um acréscimo muito grande de praticantes de esporte ao ar livre. E também eu acho que pela disciplina, pela organização, por administrar melhor o tempo, eu acho que a mulher ela começou a perceber que é uma visão nossa que eu converso muito, de que botando na sua rotina a atividade física, de cuidar mais da saúde, porque tem uma rotina bem mais pesada, né? A corrida, ela entrou nessa rotina e tem mais adeptos, os maiores grupos de corrida são com mulheres, os maiores engajamentos nas redes sociais é o público feminino. Então isso não é uma peculiaridade da 21K. Geral, corrida de rua, a maior parte é feminina. E Fortaleza é a única capital do Nordeste que tem mais mulheres que homens correndo. Olha você só, pode buscar cara. nas assessorias esportivas, você pode buscar nas próprias corridas. Legal. Nos 21 quilômetros nós temos mais mulheres do que homens. No percurso de meia maratona tem mais mulheres do que homens correndo. Já pensou? Maravilha. Agora, Fernando, me diz uma coisa. Quando é que a corrida vira uma oportunidade assim, de carreira, digamos assim, para ti? Dá para dizer que você é um organizador de corridas profissional há bastante tempo, né? São pelo menos 15 anos. A gente sabe que você é publicitário de formação, estudou a questão dos negócios turísticos e tudo mais. Mas quando é que se tornou ali um negócio assim, pronto, a partir da Nova Letra, quando é que foi o nicho que você, digamos, se especializou mais ao longo dos anos? Pronto. Primeiro a gente tem que colocar que corrida de rua ela é uma prestação de serviço, né? Ela é uma prestação de serviço como um jogo. A diferença é que ela está num espaço público, embora você pague todas as taxas, tenha todas as autorizações, ela não tem os muros de um estádio de futebol. Mas ela é um serviço como qualquer outro. A pessoa, o consumidor, ele paga para ter hidratação, para ter o seu kit, para ter o seu suporte médico, ele paga um serviço. Sim. Então, como eu já trabalhava com festivais, já trabalhava com produtos turísticos, e quando eu tive a ideia do Pé na Carreira, ele nasceu com a brincadeira, em agosto de 2008, eu fui passar ali uns 2 anos ainda tentando entender como era que aquele serviço era prestado, para poder oferecer ele numa prateleira como serviço mesmo. Os 3 primeiros anos do Pé na Carreira foram mesmo desesperadores, porque as pessoas não entendiam. Primeiro, por que eu vou pagar a inscrição para correr na rua? Como se fosse de graça. Segundo, como é que eu pego uma prova que a largada é uma vai e vou vender para as pessoas? Não, eu posso vaiar sem pagar nada, né? Eu posso correr sem pagar nada também. Mas aí, quando as pessoas foram percebendo que eu poderia fazer parte, que eu poderia me fantasiar para ir correndo. Tem gente que gasta mais dinheiro com a fantasia do que com a inscrição, bem mais. Né? Então, ali, o que a gente começou, o que eu vi como oportunidade? Que as pessoas buscavam uma experiência para o evento. Correr, eu posso, minha orientação, suplementação, eu vou na beira-mar 3 dias na semana, não preciso pagar a inscrição, mas eu corro. Mas ali é um momento de treinamento, de saúde, de qualidade. A corrida ela é um entretenimento. Se você pegar de 5 mil inscritos na 21K Terra da Luz, a gente está com a lista da Elite. São 28 de 5 mil. Ou seja, 28 vão porque querem pódio financeiro. A grande massa lá vai para confraternizar. Então, a percepção foi que a corrida de rua ela pode ser um entretenimento, ela pode ser uma experiência, e ela é uma prestação de serviço. Então, foi nessa virada que eu percebi isso. Não, eu posso me profissionalizar isso para oferecer com qualidade uma experiência para o atleta. Então, assim, tem gente que está nos assistindo que talvez não tenha a experiência, não conheça bem essas modalidades, né, da corrida de rua, pé na carreira e tal. Normalmente, nós vemos na rua o número, Sim. a pessoa recebe o chip lá, geralmente Isso. também, tem alguns brindes para participação, mas no Pé na Carreira tem um diferencial que tem a fantasia, é isso? A fantasia, na verdade, eles escolhem. Né? O Pé na Carreira, embora seja uma brincadeira, ele tem toda a estrutura de prova que um Ironman tem. Sim. A mesma coisa. Começa por uma grande assessoria de imprensa, Sim. né? Que é a mesma que faz do Ironman, que faz do Pé na Carreira. Liberações, estrutura, seguro de vida, alimentação, reposição energética, emergências médicas, tudo ela atende um grande evento. Inclusive, tem grandes marcas no mercado que não tem metade da estrutura que uma brincadeira do Pé na Carreira tem.
O que ele tem a mais? A corrida, porque a galera vai para brincar. Ele vai para se fantasiar, ele gasta 2, 3 mil reais numa fantasia. Ele pega aquele momento para confraternizar com as outras pessoas fantasiadas. Então, a diferença do Pé na Carreira é que as pessoas são a maior atração do evento. Não é o que vem no kit. Porque você não corre com 1 quilo de arroz que vem no kit do supermercado. Você vai correr com um pacote de feijão? Não vai. Então, você vai correr com squeeze. Corredor não corre nem com garrafa na mão. Então, a gente não vende no Pé na Carreira o brinde, o kit. Isso daí é se o patrocinador der. Nós vendemos o serviço. É lógico que tem que ter o chip, que tem que ter a bolsa, a camisa, etc. Nós damos a opção de a pessoa não comprar a camisa, porque ela quer ir fantasiada. Então, a diferença do Grande Pé na Carreira é que as pessoas perceberam que eu posso me identificar no esporte com a cearensidade. Eu posso me amostrar no Pé na Carreira, né? Legal. Que até a gente brinca assim, eu vou para lá para mangar dos outros, né? Porque realmente é isso. O Pé na Carreira é uma grande brincadeira. A gente fica, um dia desse eu botei, que era assim, tem o Aviões Fantasy é o Sana do forró. O Pé na Carreira é o Sana do esporte. E o Sana é o Sana, né? Não tem mais isso. Mas as pessoas compram a brincadeira além do esporte, né? Você falou aí sobre 21K, Pé na Carreira, mas não falou data, né? Quando é que isso vai acontecer? Pronto, 21K Terra da Luz, dia 15 de dezembro, lá na Via Paisagística. Pé na Carreira, uma semana depois, dia 22, no Cambeba. Lembrando que um dia antes, que é uma modalidade nova, é o Rumbora Pet. Porque muita gente ia com seus pets para a corrida e eu vi ali uma oportunidade de que, não, eu posso trazer essas pessoas um dia antes, que elas possam doar rações, isso recebendo mesmo, gente, seguro de vida, camisa, porque tem muito projeto social que precisa de ração, né? Então eu disse, eu vou pegar esse apelo emotivo, eu tenho um cachorro, eu gosto de criar, e aí eu disse, não, eu vou fazer uma categoria pet, porque quando eu vi uma menina correndo com um cabrito na mão, eu disse, rapaz, eu vou fazer uma categoria. Correu com gato, já correu com calopsita, né? O menino que foi com o Jack Perry, né, do Pirata, sim, botou um papagaio, não sabia nem se podia. Porque até a gente bota lá que não pode animal silvestre, né? Sim. Que o homem não mandou um direct pra gente que ela disse que ela tem uma jiboia, se podia correr. Não faça isso não leve não, porque pode dar problema. Agora, Fernando, já que você está falando em Pé na Carreira, essa semana você anunciou aí nas redes sociais o fim da prova após essa edição, ou seja, sua corrida mais duradoura de 15 anos está chegando ao fim. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa decisão. Você comentou rapidamente em vídeo, mas até para os saudosos, né, dessa corrida, né, que marcou a vida de tanta gente aqui. Você mesmo disse que é um público fiel ano após ano do Pé na Carreira. Mas assim, como é que foi essa decisão de dar um ponto final após essa edição de 2024 no Pé na Carreira? E lembrando, teve gente que se conheceu e se casou por causa do Pé na Carreira, né? Teve gente que começou a correr por causa do Pé na Carreira, da brincadeira. Tem gente que participou de todas as edições. Quando ele nasceu com essa proposta, eu nunca imaginei que ele tivesse um ciclo, um fim. Porque a nossa brincadeira, a nossa irreverência, ela não tem fim. Muito menos o esporte, a prática. Só que eu fui vendo uma mudança do perfil do público participante. E o perfil ele é um reflexo da marca que patrocina. Lembrando que uma prova dessa envergadura você não consegue financiar só com as inscrições. Ela equivale ali a 35% a 40% da receita. O restante tem que correr atrás de patrocínio para poder fechar a conta. E hoje o público, além dessa nova geração de praticantes de esporte não perceber a cearensidade como algo valioso, isso não é um interesse para ela ter uma troca monetária. Eu me inscrever, eu pagar uma inscrição, participar de algo que eu posso ir para o meio da rua. Então, eu fui percebendo que o próprio patrocinador, ele foi mesmo que participando do Pé na Carreira, porque já era tradicional, porque dava uma grande visibilidade. Mas se a essência dele, desde o começo, era você valorizar a cearensidade, valorizar o jeito cearense de ser, se o público não percebe isso, eu poderia estar insistindo em algo que já saturou. E eu prefiro terminar agora, na 12ª edição. A gente teve um recorde de inscrições ano passado, né? Um recorde de participantes. Eu prefiro terminar ele com a memória boa que as pessoas têm, terminar com qualidade, terminar com a programação PET, do que dar continuidade e ele ir se esvaindo ao longo do tempo. Né? Então, foi uma decisão, não é fácil, porque o Pé na Carreira abriu alas para mim, mas eu também vou focar em projetos mais consistentes. Quem sabe eu não volto com uma corrida retrô, sim, que foi um sucesso também, né? Quando a gente trouxe a Paquitos, Trem da Alegria, foi uma vez só, em 2017. Eu pensava que não ia dar ninguém quando viu 3.500 inscritos. Eu jurava que não ia dar ninguém. A gente teve patrocínio zero, porque fazer a corrida retrô à noite,
Rapaz, a gente teve 3.500 inscritos dentro do Via Sul. E uma prova que trouxe a Paquita, o Trem da Alegria, Joãozinho Pé de Feijão, foi uma outra pegada de prova noturna, né? E esse público do retrô, ele tem ali os seus 40, 45 anos. Então, pode ser que eu tenha uma aceitação maior. Lembrando, a parte financeira é importante, mas você manter a imagem do projeto é muito mais importante. E o que eu sinto, Balacó, do Pé na Carreira, é que a mensagem dele já deu o que tinha de dar. Você pode pegar isso também nos shows de humor. Quem é que está fazendo humor hoje em Fortaleza? Cadê os tradicionais? Cadê essa mensagem chegando? A percepção do humor também mudou. E o Pé na Carreira é o quê? É humor. Uhum. Né? O Pé na Carreira, ele é uma diversão. Você vai lá para rir. Você vai até correr, mas você vai principalmente rir. Tem até corrida, né? Tem até corrida, né? Uhum. Então, a essência está muito ligada a isso, ao riso. Eu conversando com os meninos do setor do turismo, das barracas, eles, Fernando, o nosso perfil, que era a maioria cearense, do show de humor, hoje não é. É turista, que já vem envelopado, já vem daquela imagem, a terra do humor, etc. e tal. Mas poucas pessoas sabiam que a maioria do público da Quinta, do Caranguejo, do show de humor, eram cearenses. Não eram turistas. O turista já vinha com pacote, mas eram cearenses. E isso está caindo também. Porque a mensagem do humor mudou. O perfil do humor mudou. O cuidado do que é engraçado ou não também mudou. Também mudou. É verdade. Não é todo mundo que aceita levar uma vaia às 5h30 da manhã, né? É verdade. Agora, João Paulo, só me permite aqui dar um rápido testemunho sobre o Pé na Carreira. Eu conheço essa prova desde 2015, né? Participei de todas as edições desde então. E, assim, são muitas memórias afetivas dessa prova, né? Eu lembro que uma das primeiras vezes, acho que foi em 2015, foi no centro, né? Quando você fez na Praça do Ferreira. Braulio Bessa estava lá. A gente teve uma dificuldade, tava com a esposa e um casal de amigos, a gente teve dificuldade de estacionar, acabou demorando muito, a gente perdeu a largada, chegou pouco depois da largada. E a gente teve que encontrar, a gente bateu de frente com o pelotão que estava saindo. E a gente ficou na contramão, né? Assim, a gente indo e eles vindo para poder a gente pegar a largada. E o tempo inteiro o pessoal é o contrário, eu sei, até a gente dar a volta para poder fazer a largada. A gente não queria largar de onde a gente estava, a gente quis largar de fato da largada. E assim, foi uma coisa que até hoje a gente comenta, né, desse fato curioso, de todo mundo dizer que a gente estava... E a gente estava na calçada, não era nem na rua. É o contrário, eu sei. A gente constrangido, com a cara no chão, para dar a volta e passar. E outra coisa é dizer que o Pé na Carreira é a única corrida que a gente tem a liberdade de, ao estar na rua, falar para as pessoas ao meio, porque é uma coisa que é natural de um corredor. É você fazer ultrapassagens durante uma prova, porque é muita gente na rua, né? O corredor geralmente é apertado. A galera aceita, né? A gente fala geralmente, dá licença e passa, né? Posso passar? Posso. Agora, quando é no Pé na Carreira, você se sente à vontade para falar ao meio. Aí você passa e a pessoa entende. Ninguém se ofende com ao meio. E a gente sabe que é uma gíria cearense, mas dito no dia a dia, né, pode acabar levando uma conotação de um pouco de grosseria. Mas não. No Pé na Carreira a galera aceita, né? E vem na camisa, né? Bem grande na camisa. Então, já pessoal. E engraçado que uma vez uma paulista perguntou assim, ela tentando ler igual a gente, não conseguia. E ela disse assim, eu vi no regulamento, disse assim, não rebole no mato. Eu vou ter que dançar no mato? Eu disse, não, é um lixo. E não jogar fora. Que legal. Porque as frases... expressão cearense totalmente, né? O nome das categorias, por exemplo, 4 km, você não deu nem para suar. É o nome da categoria, né? O 8 km é volto já, né? Bem ali. Então, a gente sempre brincou com isso. E é interessante que as pessoas de fora, uns gaúchos vieram e disseram assim, eu nunca imaginei participar de algo desse tipo. Nunca. Eles, a gente ficou sem saber o que fazer. Aí a gente entrou na festa. Né? Porque eles foram todo de Garmin, todo equipado. Quando chegaram lá, todo mundo fantasiado e de Flintstones. Ele disse, rapaz, então vamos brincar também. Muito legal. Estamos recebendo hoje Fernando Eupídio, ele que é organizador de corrida de rua, das mais tradicionais em nossa capital. Tá? Você que está na TV Câmara Fortaleza, obrigado pela audiência. E no canal do YouTube, deixa nos comentários aí, traz um questionamento, dúvida, pergunta para o nosso convidado. Se inscreve no canal e também deixa o seu like. Cara, fora de Fortaleza também tem algumas organizações aí, né? Tem. Eu já tive a oportunidade de fazer em Juazeiro uma corrida lá na Lagoa Seca em 2017, muito desafiador. Lembrando que Juazeiro, Cariri,
a maioria dos atletas são pódio, né? Porque treinar primeiro numa temperatura, eles treinam numa temperatura bem, bem difícil e lá tem muito ladeira, né? Lá não tem plano. Então, quando os meninos vêm de lá, eles vêm para pegar pódio. Esse ano eles são com 3 ônibus para 21K Terra da Luz. Eu já fiz prova em Juazeiro, mas está crescendo muito. Hoje você tem Quixadá, um polo muito forte, Cariri também e Sobral. A tendência, pode anotar, daqui uns 2, 3 anos, Balacó, a gente vai ter provas. A minha intenção, por isso que eu falei do pé na carreira, né, de dar essa parada, de não fazer mais para me dedicar, porque a minha intenção é que a 21K vire um circuito no estado. Né, que ela possa ser Terra da Luz, não é só em Fortaleza. Então, eu tenho experiências em Quixadá, no Açude do Cedro, eu tenho experiências em Sobral, eu tenho experiências em Ubajara, eu tenho experiência no Crato, para poder fazer uma prova. Eu tenho experiência na nossa primeira capital, que é Aquiraz. E leve para Crateús também, que a gente faz articulação junto aos corredores locais e às autoridades. E aí, tem uma cidade grande, com quase 80 mil habitantes, né, ali em Crateús. Tem um quartel ali perto, tem aquela avenida grande do quartel. Lembrando que o centenário de Crateús, quem fez foi eu. Exatamente, lembro. Ali na estação, no teatro, né? Rosa Moraes, né? Isso. Rosa Moraes. Então, percebendo que você pode levar toda essa estrutura, experiência e qualidade para o interior do estado. Porque se eles vêm para cá, por que não pode levar para lá? Né? Então, a minha intenção em um futuro bem próximo é que a 20K vire um circuito estadual. Cara, e o sucesso aí das provas infantis? Tem também, né? Tem. Por que o Chinela Menino nasceu? Outro detalhe. Menino. Do mesmo jeito que os pais, os adultos levavam seus bichinhos de estimação, ele também levava as crianças. E não pode correr criança no asfalto, na rua. É uma prova adulta. Então, quando eu via... Você presenciou várias vezes. Sim. Criança de 8 anos, ainda de 10... é assim, né? E então eu percebi... A gente... Não é obrigado, não é proibido, mas a gente pede que assine um termo, porque você botar uma criança na rua não é a mesma coisa. E tem seguro de vida, tem tudo isso, a própria federação não permite. E aí eu criei a categoria Chinela Menino. Mas já tem um histórico. O Ironman já fez o Ironman Kids, tinha a corrida do Pão de Açúcar, né? Era o P-Kids. O Guatemi foi um dos pioneiros, muito bonita a prova. Nós fizemos no Engenhoca Park. O comportamento dos pais, ele reflete dentro de casa, como a gente teve um vídeo. Então, se eu tenho uma mãe, se eu tenho um pai que tem essa rotina do esporte, as crianças também tendem a acompanhar para isso. Então, elas perceberam que eu posso iniciar a vida deles dentro de uma atividade física. Né? E a corrida, como ela é muito lúdica, como ela dá um volume maior, a gente sente que a criança interage mais. Nós fizemos o Chinelo Menino agora, nós tínhamos uma grande parcela de crianças autistas. E é um cuidado que a gente tem, porque tem a parte sonora, visual, que tem as suas particularidades, mas que fluiu. Né? Então, você percebe que a corrida infantil ela tem uma presença hoje muito grande, porque os pais e as mães perceberam que eu posso levar meu filho para interagir, tirar ele da frente do videogame, tá entendendo? Guardar... Hoje, acho que a nossa geração foi a que foi mais de rua, né? Sim, ainda. Brincar no meio da rua, né? Brincar no meio da rua, levar a topada, etc e tal. Chaboque do dedo, né? Jogando bola. Justamente, na travinha. Então, mas essa geração, principalmente dos anos 2015 para cá, ou até mais recente, ela vive dentro de um apartamento, né? Até os locais de lazer estão mais restritos para a criança. Lógico, para a parte de quem empreende nisso é um segmento, mas para os pais, para os familiares, para as mães, é uma forma de você levar a criança a interagir e qualidade de vida. E detalhe, se você botar a pesquisa, eu não vou falar em números porque posso errar, mas o sedentarismo infantil ele tem sido muito forte. A obesidade infantil, a depressão infantil e a ansiedade infantil. E isso está muito ligado. Essa geração pandemia aí, com certeza, deve ter sofrido um bocado, né? E o esporte ele ajuda nisso. Contar um testemunho também sobre corrida de rua, né? 2014 ou 15, talvez. Acho que é mais ou menos isso. A empresa onde eu trabalhava, uma distribuidora de medicamentos, ela organizou um desafio. O nome era Quem Perde Mais, alguma coisa nesse sentido, né? Para perda de peso no percentual, né? E todos os funcionários entraram também nessa brincadeira. E eu tava nessa, né? Tava pesado pra caramba, acho que como eu tô hoje, mais ou menos. 82 quilos, eu acho, 81 quilos. E aí entramos, né? E a cada semana tinha pesagem, não sei o quê. E aí eu comecei a procurar onde eu poderia treinar. Sim. Inclusive, corrida de rua. Foi quando eu conheci o Balacó, inclusive. Na corrida de rua, umas 2 ou 3 vezes eu encontrei com ele.
E eu venci esse desafio. Eram R$ 1.500, eu tinha uma motivação, não era só atividade física, eu tinha um valor para receber e eu venci esse desafio, ganhei R$ 1.500 e passei a adotar a corrida de rua. Premiação boa, viu? Excelente. É bem verdade. Excelente, viu? Que com a pandemia eu também parei. Aí de lá para cá eu estou sedentário, né? Infantil não. É sedentarismo adultio, né? Sim. Mas pretendo voltar. Mas assim, como foi que eu conheci a corrida de rua? Foi por causa de um desafio numa empresa. E isso é muito legal, porque incentiva e motiva os funcionários. No caso que você falou aí, motiva e incentiva as crianças, os filhos e tal. E no meu caso foi a empresa que comprou essa ideia e compartilhou. Foi a sua motivação, então. Foi a minha foi motivação, isso, né? mas preciso voltar. Todo mundo tem as suas motivações. Quer dar não, cara? Pra 1.500 conto pra voltar? Vai, a gente dá um jeito aí, né? Mas essa questão de motivação me lembra também outra coisa, né? No terceiro ano, tinha a premiação sempre lá na Encratel, os destaques do ano, né? E lá eles premiavam várias modalidades, né? Sempre tinha o craque do futsal, o craque do vôlei, do handball também, né? E eu acabei sendo um desses destaques do ano, né? Só que eu acabei ganhando pelo meu desempenho nas corridas, porque na educação física tinha a corrida, que era pro 40 BI, que é o batalhão, isso. né? A gente saía do São Vicente, que é um bairro ali mais ou menos próximo ao centro, até a 40 BI. Só que eu era sempre o primeiro que chegava, mas eu tinha uma motivação extra. Porque os primeiros que chegavam eram os que jogavam primeiro, o racha, Olha né? só que legal. Então, Pra não ficar esperando. Então, para não ficar esperando, eu já era sempre o primeiro que chegava para poder já jogar direto, né? Uhum. E assim eu ganhei no final do ano, o professor reconheceu. E a medalha que eu tenho no terceiro ano, dos destaques do ano, é por conta da corrida de rua. E de lá começou, né? Porque vindo para a capital, nos anos seguintes, a gente foi entrando nas corridas. Agora, pegando esse gancho, Fernando, da corrida de rua, do fenômeno corrida de rua. Quase todo final de semana você tem pelo menos uma corrida de rua na capital. O que fez de Fortaleza hoje ser a capital de corrida de rua do Nordeste? Tem 3 grandes motivos. Primeiro, a estrutura da orla, porque se você pegar Maceió, Recife, Salvador, Natal, é o desafio. Quem é uma cidade, uma capital do Nordeste que você pode pedalar, caminhar, correr, estacionar, Igual andar a de nossa patins não tem não, e cara. correr. Tem não, igual a nossa Não tem. não. E detalhe, e a praia, né? E praticar o caiaque, etc e tal. Bom, não quero entrar no mérito do lance do aterro, de aterrar o mar, de empurrar lá para o Pecém. Mas você tem um trecho de 5 quilômetros que te convida para isso. Você tem espaços como Cambeba, que te convida para isso, tem 3 quilômetros. Você tem uma avenida da Washington Soares. Então, o primeiro motivo foi a estrutura. É um convite. Segundo, a pandemia. Quando eu não podia ir para uma academia, quando eu não podia fechar em locais fechados, o que foi recomendado? Vá praticar esporte ao ar livre, espaços abertos. Se nós temos uma orla, foram para lá. Terceiro ponto, as assessorias esportivas, elas são prestadoras de serviço. Elas aumentaram. Então, quando você tem profissionais preparados, com estrutura, com hidratação, dedicados a criar uma planilha para as pessoas acompanharem, esse foi o contexto que as pessoas disseram assim, opa, eu vou criar a demanda, que é o público. Aí, lógico, os organizadores, bom, se eu tenho estrutura na cidade, se eu tenho as assessorias esportivas, eu tenho um público que treina e que agora quer participar de corrida, eu vou propor as corridas para isso. Então, esse é uma junção de fatores. E as marcas perceberam que eu posso me aproximar mais com o meu público final se eu estiver nos eventos. Anúncio em TV, anúncio de rádio, de compre tênis, compre Nike, etc. Tal, com certeza não vende quanto um influenciador que bota o tênis e diz, aqui meu Corre 4 ele é bom porque tem uma pegada de etc. Tal, ele tem uma entrada de ângulo para frente e por aí vai. Os praticantes foram os maiores vitrines das marcas. Então, são essas junções que criaram a possibilidade de você ter um aumento de corrida de rua. E detalhe, a corrida de rua é uma das ferramentas mais fortes para você ativar a sua marca. O futebol, eu tenho 60 mil no estádio assistindo, eu tenho 22 jogando. Na corrida, eu tenho 5 mil correndo, eu tenho 500 olhando. Então, o consumidor, o praticante, ele é o próprio consumidor da marca. Quem é que dentro, por exemplo, ali do estádio, precisa consumir um tênis, uma marca, um isotônico para ir para o jogo? Não. Agora, para a corrida, ela te dá uma rotina de suplementação,
de tênis, de Garmin, de óculos, etc. e tal. Então, tem uma junção de estrutura da cidade, tem uma junção de qualidade de vida, tem uma junção de prestação de serviço e tem os produtos e insumos que foram motivando. Teve uma matéria um dia desse, não sei se foi na Exame, não sei onde foi, que a Adidas, se eu não me engano, ASICS ou Adidas e Nike perderam vendas para submarcas. Por quê? Porque as submarcas estão dialogando na ponta, no evento em si. Legal. No evento em si. Tá entendendo? Quando você bota um atleta que faz uma maratona em 2 minutos e 2, aquilo é muito distante para a pessoa. Mas quando você bota um influenciador que tem 125 mil seguidores, que vai correr para se divertir, para comer pizza e tomar cerveja depois, é mais próximo de toda a grande massa. A pessoa se identifica mais com ele do que o Keep Note. Keep Note dá... eu jamais chegará nisso, mas eu posso correr com pace 6 e tomar cerveja depois. Nível olímpico ali, né? Nível olímpico para isso. E também o apelo das cidades com a parte turística. Hoje, infelizmente, aí eu também dizer, Fortaleza ainda não percebeu nisso. Não percebeu, independente de entrar no mérito político, mas eu espero que as próximas gestões entendam que corrida de rua, que esporte ao ar livre, ciclismo, o beach tênis, o campeonato de travinha, enfim, o uso dos espaços públicos, eles são uma obrigação de prestação de serviço. Você vai em Buenos Aires, você vai em Santiago, cara, parques com 5 quilômetros. E você tem 3, 4 mil pessoas. Aquilo é um estímulo para você participar. Eu queria que tivesse uma beira-mar na Maraponga, que tem um parque muito bonito. Eu queria que tivesse lá no Conjunto Ceará. Você sabe onde é que tem os maiores corredores? Não é os maiores de pódio. A quantidade de corredores, Barra do Ceará, Conjunto Ceará e ali aquele do Jardim América. Todo mundo vai para a beira-mar, mas mais de 80% dos corredores estão morando na periferia e no miolo de Fortaleza. Eles praticam na beira-mar porque não tem estrutura nos outros lugares. Tá Você tem hoje o Raquel de Queiroz também, né? Que tem aquela belíssima praça que dá para correr. Não, ali muitos corredores, inclusive, que lutam por pódio aqui no Ceará, treinam lá. Aí por que ele vai para a beira-mar sair de manhãzinha se eu tenho lá? Pronto, eu segurei aquele público ali, eu tenho um espaço para poder praticar ali. Tá entendendo? Então, quanto mais espaços você tiver, mais estrutura. Vá na Godofredo Maciel, 5h30 da manhã. Lotado, na ciclofaixa. A Washington Soares, lotado. Então, você dá o estímulo da estrutura, você dá o estímulo do serviço e tem que dizer assim, nós vamos lhe dar condições para isso. Quando Fortaleza, capital do kite. Kite, não tem nem vento para poder levar o kite para isso. Não, é a capital de corridas. Nós temos mais corredores do que praticantes de futebol. Nós temos mais espaço de corrida do que a Areninha para isso. Mas não é falado. E no Areninha tem o quê? 10 jogando, né? Fernando, cara, fala pra gente a estrutura da organização para um 21K, por exemplo. Fala-me Deus. Uma equipe aí, o que é preciso? Vamos lá. Primeiro são 9 meses de trabalho. 9 meses da concepção da ideia até o último copinho tirado. Só para você ter ideia, na entrega de kits, que vai acontecer 2 dias antes, nós temos 75 pessoas. Caramba. Por quê? Porque você tem conferência, você tem a organização, você tem a adesivagem, você tem a montagem da estrutura. Só em linhas gerais, no dia da prova, só staff de percurso esse ano da gente são 153. São 153 pessoas pagas, alimentadas e transportadas. Na arena, são 72 pessoas pagas, alimentadas e transportadas. Se eu pegar de técnico de som, de montagem, vai mais 50. Ano passado, e detalhe, nós temos esses números exatos porque todos têm que fazer o cadastro por causa do seguro de vida. Todas as provas, pelo menos as minhas provas, desde a montagem tem um seguro de vida. Ano passado nós tivemos 535 pessoas trabalhando diretamente no dia do evento. Muita gente. Eu estou dizendo no dia, não estou dizendo antes para isso. Uma hora dessa aqui o telefone está tocando para caramba. Tem gente cuidando de mídias sociais, tem gente cuidando da parte de fornecedores, tem um Antônio fazendo atendimento de marca, tem assessoria de imprensa aqui do lado. Então, assim, uma prova desse porte, ela pega no mínimo aí umas 500 pessoas. Empregos diretos e indiretos aí, né? É uma cadeia produtiva, né? Que envolve uma corrida de rua. Eu não estou falando quem produz a camisa. Eu não estou falando do Uber que vai deixar, porque carro não cabe todo mundo da beira-mar. Tá entendendo? Eu não estou falando da vendedora de coco, que ela já vai pegar lá e dizer assim, porque eu vou ter aqui 6 mil pessoas. Tem lá os montadores, né, que preparam toda a estrutura, a segurança, banda, né? brigadistas, são 6 ambulâncias esse ano, são 6 brigadistas de moto, são 2 postos médicos.
tudo isso. Por isso que às vezes eu bato de frente com a pessoa e diz, eu corri pela medalha banana. Não, isso é você que está dizendo. Isso é brincadeira, A pessoa me liga e diz assim, é só o número de peito, quanto é? Eu disse, é R$5. Eles me vendem, eu disse, depois da prova, para você não ter a estrutura. Tá entendendo? Eu disse assim, é só o número de peito. Não, você quer o número de peito, eu lhe vendo, R$5. Mas você vai usar só depois da prova. Aí não tem graça. Isso aí não tem, você não está pagando o serviço todo. Tá entendendo? Hoje, se você perguntasse para mim qual é o maior desafio do corredor hoje, do empreendedor na corrida de rua, convencer uma grande massa que é uma prestação de serviço e que você só tem direito a usufruir, consumir aquele produto, serviço e estrutura se você pagar para isso. Mas é feito na rua. Você vai no atender de coco e pega um coco de graça que é na rua? Mas a inscrição é cara. Você entra na loja e diz assim, essa camisa está cara, eu vou levar de graça. Não é assim. E eu sinto que os outros organizadores têm medo de falar isso. Eu não posso ter medo porque é isso que faz com que eu tenha que pagar 500 pessoas. Imagine que eu disse, no estádio de futebol, qual é a diferença do estádio para uma corrida de rua? Porque tem um muro fechado, mas o serviço é o mesmo. É um ingresso, é um acesso, é um benefício para isso. Detalhe, no estádio de futebol nem seguro de vida às vezes a gente tem. Nem hidratação a gente tem, né? Tem que pagar por isso lá na hora, né? Cara, um custo alto. A gente falou aqui um pouco de como nós iniciamos, né? Na corrida de rua, como é que o Fernando começou? Rapaz, eu comecei percebendo assim, se eu estou vendendo uma coisa, por que eu não estou fazendo, né? Então, em 2012, cara, eu pesava 85 quilos, 1,70 m, né? E eu peguei numa corrida lá do pé na carreira, eu dei um pique, eu disse, pronto, eu vou morrer agora, não vou aguentar. Aí, em 2012, na KM Assessoria, o Dixon disse assim, cara, começa a praticar porque tu organiza a corrida. E eu comecei a praticar. Eu lembro que eu fiz meus primeiros 3 quilômetros, era o boteco, fui até o Mercado do Peixe. Eu sentei lá, comecei a chorar, eu disse, eu não acredito que eu fiz 3 quilômetros. Olha aí. Cheguei lá morto, também eu fui 2 horas da tarde, né? Era loucura esse horário. Aí eu comecei dali, aí eu comecei a criar uma rotina, criar um acompanhamento e botar objetivos. A primeira prova longa que eu fiz foi em 2015, que foi como era o nome daquela? Encontro das Assessorias, que acontecia no BNB, muito boa a prova, uma estrutura muito boa. E aí em 2016 eu já mirei uma meia em Buenos Aires, em 2016 já mirei a meia em Santiago e fui. E eu até botei uma foto comparando, né? Em 2017 eu estava com 37 anos, eu fiz a primeira meia maratona em 1h58. Aí, agora, em 2024, eu fui para Santiago, no mesmo lugar, eu fiz 1h44. Caramba. Com 45 anos. Quer dizer, assim, como a disciplina ajuda a você... Quando eu não acredito, eu fiz a pace sub-5. E é amador, né? Olha, assim, para o cara que faz 3 e pouco, isso não é nada, né? Mas para um amador, assim, para você ver o resultado, é muito bacana. E a corrida, ela tem isso. Você começou falando, dizendo que está sedentário. Quando você cria um objetivo, dia 30 de março eu vou fazer uma prova. Se você botar, quando você chega no dia, você diz, não, a corrida, a meia maratona não foi dia 30, foram os 3 meses antes que você vai construindo, né? Então, a corrida, ela tem isso também, de as pessoas se realizarem naquele objetivo que ela botou. Cara, e eu preciso muito, só para ilustrar, né? As pessoas que perderam para mim nessa competição, perdeu. Eu ganhei R$1.500 e só. Uma fez 5, 10, 21, 42 e hoje é ultramaratonista. Uma menina, encontrei com ela essa semana, inclusive. Sensacional, né? O outro que perdeu, que foi terceiro lugar, 5, 10 e meia maratona. Hoje ele corre 21K. Eu parei no tempo, preciso voltar. Mas assim, para você ver como... um estímulo é importante. Talvez eu tenha sido estimulado hoje, mais uma vez, a voltar e fazer exercício. E a gente está precisando de estímulos bons, né? Porque se você pegar a mensagem mesmo do mundo ao todo ao nosso redor, a gente está sendo sempre bombardeado de coisas ruins. Né? A maioria do que a gente consome, principalmente de rede social, são coisas ruins. E se você poxa, se eu acordar cedo, cara, vai correr de manhãzinha cedinho, seu dia é totalmente diferente. O dia que eu não treino, Balacó, eu fico enjoado. Cara. Dá 4 horas da tarde, você não quer o peso no corpo. Fisiologicamente explica. A endorfina limpa você, né?
E o contato com as pessoas. Cara, você vai ali no Iguatemi, 5 horas da manhã, tem aquele senhorzinho lá de 70. E é um negócio viciante, né? Demais. Quem começa, entra nesse circuito, digamos assim, de corrida de rua, não para mais, assim. Eu acho que E é um falou- negócio que tá sempre se retroalimentando, você quer cada vez mais, assim, competir, participar, né? Se desafiar em outros percursos. E ele falou pra mim, né? Godofredo Maciel, na minha casa ali, tá? E de fato, É lotado. muita gente ali. Cara, vamos lá. Além de corrida de rua, eu sei que tem mel, chorinho e cachaça, por exemplo. Como é que funciona isso? Se vai haver ano que vem? Como Pronto, é um projeto... Eu comecei no setor cultural e turístico, né, em 2006, quando era estagiário do Sebrae. E foi o primeiro projeto grande mesmo, né, nesse setor. Criei o projeto em 2007, ele aconteceu até 2010 na cidade de Viçosa. Depois retomei em 2019. Só que todo ciclo também tem seu fim. A cidade escolheu por fazer um projeto próprio, com um nome aí bem similar. E eu estou formatando, ele já está todo pronto para uma cidade, para uma próxima cidade. Vou soltar oficialmente, também seguindo as orientações dos meninos da Engaja, porque é aquele negócio, quando está assinado, quando está tudo pronto, que vale a pena você a gente soltar. traz isso Legal. também no futebol. O futebol tem muito disso. Muitas vezes o dirigente só solta a contratação quando já está com o papel assinado. Quando está só naquela coisa de apalavrado, ele segura. Né? E principalmente quando você lida com algo muito tradicional, que depende da parte política, porque você vai para um município, você precisa do aval mesmo. E nós estamos esperando aí virar essa chave das novas gestões para o município, mas nós vamos soltar de maneira com lançamento, né, com programação, com toda aquela estrutura promocional que a gente já faz com nossa assessoria de imprensa. Mas ele vai acontecer em 2025. Também estamos com um projeto chamado Tapioca Café, isso eu já posso botar, porque não sei se você sabe que o maciço de Baturité, nós temos uma referência muito forte do café verde de sombra, e nós estamos desenhando o projeto do primeiro festival da tapioca e do café em Baturité, né? Lá, que é a estação ferroviária centenária dele. Maria Fumaça, né? Maria Fumaça, né? Lembrando que a gente tinha o trem que saía daqui para o São João, e está lindo a estação lá. Tá, bem reformada. Toda reformada, né? E nós vamos realizá-lo no dia que cai o Dia Mundial do Café, que é 24 de maio, que cai num sábado. E o outro projeto também, no que eu trabalhei muito com o chorinho, é o chorinho de café, que nós vamos fazer em Mulungu. Você vê que assim, tudo eu pego o meu... A gente diz, cheirinho bom de café. E lá, poucas pessoas sabem, Mulungu tem uma tradição muito forte do chorinho, mas não se promove. Uma cidade que é fria pra caramba. não sabia. Não, agora, se Perfeito, chover agora, é perfeito, né? E a gente está com um projeto lá que é o chorinho de café para realizar lá em Mulungu também. Minha mãe é de Mulungu, tá? Mas eu não sabia do chorinho, não. Cara. Espetáculo. Pois é. de Não, passeio, poucas pessoas sabem. E ali, como eu estava conversando com o Balacó aqui nos bastidores, o Maciço de Baturité hoje tem uma estrutura hoteleira maior do que vários outros lugares. Né? Guaramiranga, né, se estruturou muito de todos os tipos, de pousadas simples a chalés, assim, Total, nas regiões mais altas ali Veraneiro, de, né? de Guaramiranga, né? Restaurante, porque assim, quando você propõe um projeto desse tipo, você tem que ter a musculatura de atender o público. Não é só botar uma atração boa. Pelo contrário, o que menos importa é a atração. É principalmente onde estacionar, onde comer, um espaço para as crianças, um espaço para o pet, porque quando você propõe um projeto desse família, você vai levar o pet junto. Né? Então, hoje os hotéis têm que se adaptar a isso também. Mas eu tenho a corrida de rua, ela dá visibilidade. Mas a minha grande veia são projetos turísticos. Que eles, queiram ou não, ele dá mais trabalho do que uma corrida, ele é mais tempo, mas ele é mais tranquilo, porque as pessoas vão para se divertir, vão para beber, vão para comer, né? Tudo com suas responsabilidades. A corrida ela tem essa euforia da competição. E aí isso também inflama no dia do evento em si. Inclusive, essa questão você falou de Maciço Baturité, é legal não só a parte hoteleira, mas a gastronômica também, né? Desde o ano passado, a prefeitura de lá voltou com um festival gastronômico, enfim, tem esse lado muito forte lá do Baturité, que é a hotelaria que cresceu e a gastronomia também, né? Já que você vai levar esse festival de tapioca, tudo, eu acho que é um momento oportuno para isso. E as casas de farinhas, eu perguntar, acho que todo mundo tem um pé na infância na casa de farinha. Sim. Olha que engraçado. A nossa costa ali, do que vai para o sol nascente todinho, a gente só tem uma tapioqueira. E todo cearense consome a tapioca em si. Foi aí que eu falei assim, poxa, a gente não tem um festival da tapioca.
Não tem. Quando eu vi o Festival da Tapioca no sul, no interior de São Paulo, já é isso. No interior de São Paulo. Tá errado isso aqui, viu? Geograficamente, né? Tem alguma coisa errada. Lógico que tapioca é para todo mundo. Nacional, né? Mas aqui é a terra da tapioca e do cuscuz. Vá no hotel, olha a diversidade de tapioca que tem. Tapioca com doce, com tudo, né? Então, assim, a gente não tinha um festival. E tapioca tá ligado diretamente ao quê? Com café. Então, aí a gente brincou com tapioca café, né? E aí já avisa também a questão, assim... Surge uma grande oportunidade de mercado aí de atrair marcas desse segmento que é muito concorrido. A gente sabe que o mercado de café aqui no Ceará é forte. Falando nisso rapidamente, Fernando, voltando para as corridas de rua, queria que você falasse também do lado econômico. Em que lugar está assim, a corrida de rua hoje como negócio da capital cearense? Pegando aqui o gancho de Fortaleza, né? Porque é toda uma economia que gira em torno da corrida. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque você vive isso há muito tempo como empreendedor. O lado econômico da corrida de rua. Pronto, a gente tem dados reais, 2024, 2023. Só no passado, só de ISS, que é somado todas as notas emitidas de prova, dá mais de 600 mil. Eu estou falando, se é 600 mil, é 5%. Tá? Então, 600 mil só de... Porque tudo também é gerado nota. Você paga imposto, você paga tudo. Tudo é nota faturada. Né? As inscrições, você paga os impostos. Hoje, uma prova gera uma receita de... Por exemplo, se você custear todos, ela custa mais ou menos 630 mil. Ano passado, nós tivemos 52 provas. Então, se você multiplicar 600 mil para os 52 provas, você tem o que aquilo significa numa fatia de eventos. A geração de receita. Geração de receita. Eu estou falando, ela disse, mas no futebol nem chia, para o jogo dá 2 milhões, etc e tal. Olha o que é que fica bruto para o jogo no final. Os descontos, às vezes, é quase metade absurda. De tudo que entrou de Mas renda bruta, nem isso. O desconto é o quê? É a organização. Sim. É a estrutura. É o serviço. Então, se você comparar de um estádio de futebol à organização, ela é quase a mesma coisa de uma corrida de rua. Tá entendendo? Então, nós não temos números ainda da Cefim, nós não temos um estudo que é uma necessidade de você dizer, tá, no setor de entretenimento de corridas de rua, ela tem que parcela de consumo, que parcela de impacto na economia. Porque se eu pegar só a inscrição e a organização da prova, dá 600 mil. Eu não estou contando quantos tênis as pessoas compram por ano, eu não estou comprando quanto de roupa, suplementação, cosmético. Então, teria, Balacói, de ter um grande estudo sobre o comportamento do atleta consumidor, o que ele gasta por ano para praticar a corrida de rua. Aí eu somo isso ao quê? A inscrição e a estrutura. A gente fez uma pesquisa ano passado com quanto o atleta gasta por inscrição, por ano. Uma média de R$9 mil de inscrição. Eu não estou falando do fisioterapeuta quando ele se lesiona, eu não estou falando do ortopedista, não estou falando da nutricionista que é seus 300, 400 reais. Assessoria esportiva, que é um custo ao longo do ano inteiro, né? Então, esse número preciso a gente não tem. Eu tenho onde você se gasta com corrida de rua. É preciso sistematizar isso, fazer um estudo sério. E eu acho que quando tem um estudo sério, aí, por exemplo, até uma universidade fazer, o que ela diz para o mercado? Diz, vale a pena investir aqui. Eu fui numa reunião em São Paulo com a marca de esportiva, isso já tem uns anos antes da pandemia, e quando eu mostrei os números, o cara disse assim, nossa, e as pessoas correm em Fortaleza? Eu fiquei assim, cara, e tu acredita que é de tênis? Não é ninguém descalço? Porque eu entendi o tom da pergunta. Uhum. Tu acredita que é tudo? Tem até máquina de Coca-Cola lá, em Fortaleza. Chegou a Coca-Cola um dia desse, né? Chegou um dia desse lá. Eu disse, tu acredita que é tudo de tênis? Pô, eu disse, cara, a loja que vende mais tênis no Nordeste está aqui no Iguatemi, que é a Centauro. As pessoas trocam de tênis, Balacó, quem faz rodagem para meia, 3 vezes no ano. Quanto é um tênis bom? 2 mil, 2 mil. Tem tênis aí de 4 contas, etc e tal. Então, a gente não pegou ainda essas informações. Um gel daquele de treinar é R$8. Num longão, você gasta 3, 4. Multiplica por 5 mil pessoas na beira-mar. Vá na suplementação agora e comprar creatina, R$150 o pote de creatina, né? Então, essa economia a gente não pegou ainda. Fernando, não tem interesse? Tem. Eu teria que abrir mão de muita coisa para ir estudar, porque isso tem que ser dados reais para poder você não ficar falando só no achismo, né? Tá, fora mel, cachaça,
Mel, Chorinho, Cachaça, que vai rolar no que vem, não é isso? Isso. Você disse que vai nas redes sociais e tal. Tem algum outro evento nesse sentido, festival, que vocês organizam? Não? Esse ano nós temos planejado para o ano que vem o Mel, Chorinho, Cachaça, o Tapioca Café, o Chorinho de Café. Que o Chorinho de Café vai ser em Mulungu. Mulungu. Tá. Isso. Nos procuraram também para uma parte em Aquiraz sobre regatas, certo? Porque nós somos da cidade do vento, ou nós estamos numa cidade, não, nós temos um litoral que tem uns ventos muito fortes e as regatas, não sei se as pessoas sabem, mas a regata é um evento esportivo. Ele é uma modalidade esportiva, né? Aquática. É tanto que ele está contemplado na lei do esporte. A regata, a jangada, né? Os paquetes. E nós também fomos procurados para pensar um festival do Baião, que é Baião de todo jeito, né? Que também está sendo desenhado, que por incrível que pareça, nós não temos o festival de um prato que todo mundo A cara do Nordeste. Esse Baião de todo jeito é legal, né? Próximo ano, então, pensando aqui já tem a briga Paraíba e Ceará, né? Quem fez o Baião. Quem é o maior Baião do Nordeste. Então, quer dizer que 2025, Fernando, vem muitas novidades aí no teu calendário de eventos, né? Porque tem tapioca, vai ter Mel, Chorinho, Cachaça, o Baião e velas, e por isso que... E ainda tem corrida. Por isso que o Pé na Carreira também passou por isso. Porque você não adianta fazer o Pé na Carreira de qualquer jeito. Você tem que se dedicar, você acompanha, você sabe que tem o dia da prova é só a cereja, né? Claro. Então, eu quero me dedicar muito a 21 Caterra da Luz, porque eu projeto essa prova daqui a 3 anos, ela ser uma internacional também. E a curto prazo, expandir para o interior, né? Isso. A minha meta ano que vem é ser 2 dias, 13 e 14 de dezembro, né? Ter 2 dias, separar a prova do 7, do 14 e do 21. Ter uma feira, uma expo, né? Ter uma exposição. Minha meta 2025. Se caminhar, ser o circuito ano que vem, se não der, pelo menos em 2026, já ir para um circuito e, se Deus quiser, em 27, 28, ela ser internacional. Então, eu não tenho pressa, vai fazendo um passo de cada vez. Gradativamente, e passa rápido. Um dia desse era 2017, né? Quando nasceu a prova, né? Cara, e aí você sempre... tem a feira também, né? Desculpa, só a programação da 21K. A entrega de keys. Quando é que vai ser a feira? A entrega de keys vai ser vai montar a feira no dia 13 e 14 de dezembro, lá na ABB, de 8 às 19 então horas. Vai ser um momento também de negócios, de lembrando, exposição de marca, a entrega de kits, Balacó, é o maior momento promocional que as marcas têm. Não é no dia da prova. Porque no dia da prova a galera vai com endorfina para se divertir, mas na entrega de kits você conversa, tira foto, degusta, fica mais tempo. Ok. Cara, então, assim, teus eventos, esses movimentos estão totalmente ligados ao turismo, né? Sim. E aí a tua formação também e tal. Quando tu chega numa cidade como essa, sei lá, Baturité, Mulungu, Aquiraz, claro que você apresenta o projeto que é interessante para o esporte, mas principalmente com a veia turística, né? Nessa pegada do turismo. A primeira coisa que eu pergunto assim, se você tem cidade como Crateús, Caratiús, né? Que é o nome de um lagarto, né? Se eu não me engano, você corrige se estiver errado. Você tem ali o Rio Poti, você tem os cânions, o Tatu Bola da Copa do Mundo foi tirado de lá. Crateús é uma cidade, acho que é a maior cidade dos Inhamuns, se eu não me engano, para lá. Conhecido como a Princesa do Centro-Oeste, né? Porque tem Sobral, a Princesa do Norte, e Crateús é do Centro-Oeste. Aí ela é uma indutora que está ali em Tauá, em Novo Oriente, em Tamboril, perto do Ipu, Hidrolândia, etc e tal. Aí você tem uma cidade que tem um varejo muito forte, que tem um comércio muito forte para lá. Você tem muitas academias, você tem ruas largas e antigas. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que eu vou é assim, qual é a característica da cidade? Combinaria eu levar um festival de jazz e blues 4 de outubro para Canindé? Não. Combina. O que acontece 4 de outubro em Canindé? São Francisco de Assis, a maior procissão. Então, eu vou em cima das características da cidade. Quando ele vai propor isso, ele diz assim, o que é que você tem de diferente dos outros 183 municípios do estado? Aquiraz, primeira capital, Engenhos, o centro histórico lindo. Você sabe qual é a cidade mais fria do Ceará e mais alta? A gente não sabe, é Aratuba. Quem é que se promove? Guaraciaba do Norte. Mas não é Aratuba. Mas por que a pessoa não conhece? Porque ela não grita. Porque ela não diz. Tá entendendo? Quando a gente fala... Guaramiranga é uma rua, no bom sentido, exclusivo. Mas é uma marca turística muito forte, que ao longo dos anos foi sedimentado como lugar charmoso, por causa do jazz e blues, por causa da história, do festival de teatro, que foi o grande projeto cultural, a Cidade das Artes, como foi conhecida por causa da água. Então,
é ligado ao... Sempre quando eu vou, eu pergunto assim, o que você quer levar da imagem da sua cidade? Sobral, o que Sobral tem de diferente de Fortaleza? Né? A gente brincar, tem um arco, etc., mas ela tem uma essência. Então, quando eu vou pensar um produto turístico, eu tento formatar primeiro com aquilo que comungue com a cidade. Existe, infelizmente, uma grande pasteurização dos festivais no interior, que é dizer, eu sapeco aqui uma banda de forró, um ator, um músico conhecido, porque ele faz sucesso, atrai um monte de gente. Mas o que ele comunga com a imagem da cidade? Nada. Zero. O que ele tem? Cara, você botar... Eu digo isso por experiência. Em 2008, eu coloquei na Praça de Crateús os meninos da Fundação Serra Grande de Nova Olinda, tocando blues e jazz. E o cara disse, não vai dar certo, porque aqui o povo é forrozeiro, etc e tal. Eu disse, se você só oferece osso, um dia que você oferecer um filé, as pessoas podem se engasgar. Então, deixa eu colocar. Cara, você tinha uma praça com 7.000 pessoas em silêncio, vendo os meninos tocando jazz. Deram oportunidade e as pessoas aplaudiram para isso. Lá no teatro, ali onde era a Fenecrate. Sim, exatamente. Que era dentro, às vezes, de um clube. Marcou época a Fenecrate. Isso, que acontecia dentro de um clube e trouxeram para a praça. E ficou gigante e as pessoas adoraram aquilo. Então, o que você possibilita daquilo? Poxa, quantas crianças podem ter sido impactadas? Eu quero tocar aquele instrumento. Tá entendendo? E isso também impacta. Você levar coisas, conteúdos para o público que ele não tem acesso. Tá bom, a gente vai fechar na TV, o nosso tempo na TV, mas a turma que está no YouTube, segura aí, deixa nos comentários dúvidas, qualquer pergunta, que a gente volta já já, tá? Acréscimos no YouTube com Fernando Elpidio, organizador de corrida de rua, cara que entende só tudo de turismo e tem festivais aí para dar e vender, e Balacó tá de volta para a gente trocar ideias, a gente bater um papo aqui sobre esses eventos que movimentam, né, a cidade. Inclusive na igreja nós fizemos um grupo lá, estamos no YouTube, né? Estamos no YouTube só, né? Vou já falar sobre patrocinador então. Na igreja fizemos aí um grupo só de corredores de rua. A turma tentando me incentivar, cara. Oh, meu Deus. Tem que voltar, cara. Tem que voltar. É muito legal. Mas é bom. Apesar de que semana passada não, uns 15 dias ou 20 dias, eu tive uma raiva grande, que eu cheguei no Rio Mar, Fortaleza, né, que é do Papicu, e não podia passar de carro porque estava tendo corrida noturna mesmo. Eu fiquei chateado demais. Acontece. Mas vamos lá. Fernando, eu queria que você falasse um pouco. Deixa eu só falar da rapaziada que tá com a gente, Bora, tá bom? demais. Rapidinho, enquanto o pessoal organiza lá também no YouTube, porque aqui para mim tá coisado. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Se você deseja tirar sua carteira de habilitação, carro, moto, carreta, ônibus, você encontra a melhor opção, os melhores professores na Autoescola Gênesis, tá? São 11 filiais espalhadas no estado. Crateús, inclusive, tem. Sobral tem, Cascavel tem, Camusim tem várias filiais espalhadas no estado e em Fortaleza também tem algumas unidades, tá? Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. Pode atender aí, sem problemas, tá? A gente já está no YouTube, fica mais leve. Machado Motos, sempre a melhor opção para a sua condução. Você que é motociclista, você tem acessórios e motos novas e seminovas com as melhores condições na Machado Motos, tá? Um abraço forte e apertado para o meu amigo Major Machado. Também abraço a rapaziada do Safesce. Um abraço Marco Gaúcho, Assis Furtado, Fernando Filho, toda essa rapaziada que faz o Safesce e que apoia o Maestros da Bola desde 2017, quando ainda era internet só, não tinha nada de TV nem de rádio, tá? E também quero agradecer a essa turma boa aqui, ó. Fernando da F, toda a rapaziada que veste os convidados do Maestros da Bola e os apresentadores também, sempre trazendo a melhor confecção. Voltou, né? Show de bola. Certo? Então, Fernandão, obrigado mais uma vez, tá? E para quem corre muito, como o nosso amigo Fernando também, aqui, cara, é para você. Obrigado. Show de bola. Muita qualidade e veste bem pra caramba. Obrigado. Se quiser abrir pra gente... Já mostra aí um modelito aí. Show de bola mesmo, cara.
Inclusive, Abraço, então, para todo mundo. Fernando e companhia aí. Que Rapaz. inclusive estive agora Xará. no retiro de casais, foi na prainha, né? Aí, Eu gostei. olha aí bacana. que massa. DTF, bom pra caramba. Simplesinha, mas Dá até para correr. com muita qualidade. Dá para usar na praia, dá para usar no dia a dia e na Isso praia mesmo. também, o material é adequado. Agora, Fernando, voltando aqui para os assuntos das corridas de rua. Queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação que o organizador de corrida tem com a vida dos corredores, né? Porque, afinal de contas, é uma atividade física que está sujeita a lesões, a pequenos acidentes, em alguns casos até algo mais grave, que pode até levar ao hospital. E também com a segurança, porque muita gente hoje, nós como corredores, me colocando como corredor amador, convivemos com a impaciência dos motoristas no trânsito no domingo de manhã. O pessoal está apressado, buzina, e ali os motoristas acabam muitas vezes disputando espaço com os corredores, né? Como é que está essa preocupação sua enquanto organizador com a questão do trânsito, né? Para controlar, para garantir a segurança do trajeto dos corredores e também com a vida dos atletas, né, dos que estão ali participando? Bom, primeiro que a prova, todas as nossas provas, elas são oficializadas, né? A MC, Etufó, regional, tem que dar entrada em tudo com antecedência, tem que fazer reunião como nós fizemos com ele, tem que encontrar o melhor trajeto que atenda também o conceito da prova, como a própria segurança viária. Lembrando que a gente está num período de férias, né? Que dezembro, que tem a feira ali da Catedral, que também nós tivemos o cuidado. Mas toda e qualquer corrida de rua, primeiro ela tem que ter a ser autorizada pelos órgãos. MC, Tufó, Guarda Municipal. Segundo, ela tem que ter o seguro de vida, como nós temos desde a montagem de toda a equipe. Suporte médico, tanto no percurso como na arena, né? Por isso que tem um cuidado que você diz assim, eu vou correr e participar e pronto. Tá, se você não está inscrito numa prova dessa, se a gente não tem seus dados, a gente não pode te dar nenhum suporte. Já aconteceu de eu socorrer um corredor numa prova, eu participando, ele teve uma parada cardíaca, ele não estava inscrito, a gente não sabia telefone, não sabia nada. Eu parei na prova, eu deixei de correr uma prova minha, porque ele passou mal, deram o número de peito para ele, ele foi lá e correu. Ele teve uma parada cardíaca no meio da rua, ninguém sabia, não sabia a senha do telefone para poder ligar, nada. Ele simplesmente, depois, graças a Deus não aconteceu nada, ele disse, eu peguei do meu sobrinho e fui correr. Aquela situação, ele não está coberto pela prova. Ninguém tem como saber quem é, de onde é, etc e tal. Então, como é uma prestação de serviço, o organizador ele tem que ter esse cuidado, primeiro documentar toda a prova, ter as autorizações, ter o suporte médico, seguro de vida. Porém, o próprio atleta ele tem que estar consciente que se eu não estou inscrito, eu não vou para um evento desse tipo. Se for, ele não vai estar coberto, não vai estar assegurado também, né? Isso é um detalhe que muitas pessoas pensam que é porque está na rua, pode ir de qualquer jeito. Mas tem todo esse cuidado que Deus o livre aí possa acontecer algo do tipo. A responsabilidade, lógico que nós jamais vamos deixar de atender alguém que está mesmo não inscrito. Isso é óbvio e evidente. Mas já aconteceu vários casos no Brasil de pessoas, infelizmente, falecerem numa prova dessa e não estar inscrito. E não receber um seguro e não ser deslocado até para um plano de saúde. Porque a gente bota... Você recebeu, né, no passado, qual é seu plano de saúde para isso. Exato. Então, é por isso que é importante a galera perceber que é um momento de lazer, qualidade de vida, mas não é uma brincadeira, né? E tem a questão da segurança também, que passa também por uma questão de conscientização dos motoristas, né? Isso. E mesmo com o controle ali da AMC, dos outros órgãos que dão apoio no trânsito, tem o pessoal que muitas vezes quer passar de qualquer jeito, né? E detalhe, quem está correndo também é motorista em algum momento para isso, né? Infelizmente, me perguntaram uma vez por que não tem uma maratona em Fortaleza. Eu disse, porque a gente tem buzinas. Fortaleza não tem condições ainda de receber uma maratona completa. Estou dizendo um ciclo todo. E voltar não é para ficar rodando ali, né, dando 8 voltas de 5 km. Isso não é maratona. Isso é maratona em distância, tecnicamente. Mas um Não produto, como percurso. Porque o que é buzinas? É você ter impaciência. Porque está na rua. Eu já escutou dizer assim, não tem o que fazer na vida. Cara, é uma pessoa, é um ser humano. Você vai botar, você não consegue esperar. O motorista do ônibus, quando ele faz aquilo, quando ele reclama, todos os passageiros vão concordar com ele, porque ele é o líder naquele momento para isso. Mas ali é um pai, é uma mãe, é uma pessoa que está praticando esporte. E as cidades são para serem usadas, né? Lógico, dentro das suas organizações, com controle, etc. e tal. Mas é um grande desafio. Se você consegue fechar a Paulista, se você consegue fechar Copacabana, o Botafogo, por que você não consegue fechar a Beira-Mar de Fortaleza?
Ainda é um grande desafio. E isso passa também pela própria gestão, que não tem um trabalho assim, não, vamos comprar essa briga também. Eu faço uma orla linda, etc e tal. Pô, tem morador da beira-mar que joga ovos nos corredores dos seus apartamentos luxuosos, porque não quer escutar barulho. Tá entendendo? Olha o nível que a gente, às vezes, tem que passar para ele. Cara, são pessoas do mesmo jeito que está lá dentro para isso. Tá? E se você escolheu morar num lugar desse, que é um lugar turístico, etc e tal, desculpa, não é um privilégio só seu. Né? As pessoas têm o direito de usar, porque pagam seus impostos do mesmo jeito, está tudo dentro da regra, tem que acontecer mesmo. Ao todo são quantos anos de organização? 15 anos. 15 anos 15 já. anos. Fernando, qual é o legado, cara, que tu pretende deixar? Para mim, assim, profissionalmente, é deixar que corrida de rua, que evento esportivo na rua de Fortaleza, ela tem que ser abraçado como um direito de uso da cidade. O tema, a brincadeira, trazer a simbologia da 24 Terra da Luz é para atrair as pessoas. Mas que nós temos direito de usar os espaços públicos, porque a gente passa a semana todinha dentro de uma lata de um carro, dentro de um ônibus, dentro de um trem, pegando fila. E no dia que a gente quer usar para pedalar, para patinar, para jogar beach tênis, a gente ainda tem limitações. Eu acho que o legado é dizer assim, que sim, a cidade, se a gente mantém a cidade, a gente tem que usar a cidade. Eu acho que para mim é isso daqui mesmo. É usar a cidade, a gente tem direito de usar. Quem sustenta a cidade não somos nós? Então por que ele não pode usar? Né? A gente não está confinado dentro de casa, né? Legal. Fernando, em relação agora, falando do ponto de vista dos corredores, né? E agora eu queria seu depoimento como organizador de corridas no meio de tantos outros organizadores, né? A questão do preço das inscrições, que muitas vezes é uma queixa dos corredores, quando uma inscrição chega na casa dos R$200, R$150. E você mesmo falou que ao longo de um ano inteiro um corredor chega a gastar pelo menos R$9.000 só com inscrição, né? Como é que vocês lidam com isso no sentido de, quanto organizadores, de tentar de repente ver uma solução para buscar preços, digamos, mais acessíveis para atrair mais pessoas? E isso, claro, pensando naquelas corridas que chegam a cobrar 200 ou mais reais, e isso acaba pesando na decisão de ir para uma determinada prova ou não. Que às vezes o corredor ele tem vontade de ir pelo menos, sei lá, uma por mês, mas às vezes não cabe no orçamento ao longo de um ano inteiro a partir do valor das inscrições, que é o mínimo que você investe para uma corrida. Né? Pronto, é bom até gravar que eu queria esse recorte, que eu vou ter a chance de falar. Eu paguei R$680 na inscrição de Santiago do Chile. Era uma sacola de plástico, transparente, um número de peito e o tamanho da camisa que tivesse lá. Eu não escolhi daqui, não. Eu disse o que queria, tamanho daqui. Lá eu peguei a que tinha. Não vinha nada dentro do kit. Um número de peito, uma sacola transparente, que eu até botei lá, e uma camisa. O que eles vendiam? A estrutura. 35 mil pessoas, etc e tal. Cara, a primeira coisa é o seguinte, ninguém é obrigado a consumir. Você já se questionou, já chegou para eles que diz assim, por que o preço é tão caro? Não. O que eu parto? Essa pergunta eu estava esperando que ela acontecesse. A corrida de rua, ela é uma prestação de serviço. O consumidor, ele tem direito ou não a comprar aquele serviço. Eu posso ir treinar de graça. Eu estava na padaria, a menina passou para mim, ei, como é que eu faço para correr de graça? Eu disse, vai na beira-mar amanhã. Mas você ainda vai gastar com estacionamento, com via livre, com combustível, com a sua suplementação, com água. Você sabia que a água que a gente tem na prova, 55 mil copinhos, ela está saindo metade do preço, não é de graça, que a gente gasta 28 mil com água? Sabe de quanto de taxa a gente paga da via livre para Fortaleza? 24 mil. Os agentes de verdinho lá na rua. Você sabe quando é que a gente paga por blimp na prefeitura? R$300. Multiplica por 20. Tá? Você sabe quando é que a gente paga de permit para um documento para dizer que faça a prova? R$5.000. Multiplica 5 mil camisas por R$28,50. Dá 142 mil. Como é que você quer? Dá vontade de perguntar para o corredor, quanto é que tem que ser a prova? Ele disse, R$50. Eu disse, cara, faz uma prova de R$50 que eu organizo para ti de graça. E o trabalho de 9 meses? Cadê? E o trabalho da assessoria de imprensa? E 500 pessoas, como é que pagam? Balacó, se tu pegar uma inscrição de R$300 e botar 5 mil pessoas, tu não paga uma prova de 5 mil pessoas. Não paga. E idoso, que paga meia. E as inscrições sociais, que a gente bota para doar para alimentos. E as cortesias. Sabe quanto é a receita da 21K Terra da Luz de inscrições? 280, 290 mil. É dinheiro pra caramba. Sabe quanto é a 21K Terra da Luz? 950 mil. Como é que eu pago o restante?
É simples, é uma prestação de serviço. Quanto é que tu gasta no cinema à noite? Estacionamento, R$12, pipoca, 35, ingresso, 60, vai somando. Você vai sentar, você gasta no mínimo uns R$150 para ir no cinema com a esposa, com a namorada, etc e tal. R$150 para ir ao cinema, beleza? Você recebe camisa no cinema? Você recebe hidratação no cinema? Você vai ter uma ambulância ali pronta para pegar você? Você recebe a medalha no cinema no final? Então, eu acho que o primeiro passo para isso é as pessoas entenderem que eu escolho o que eu quero consumir e pagar. Eu posso ter um Polar, eu posso ter um Garmin Carbon de R$3.000. Ele vai atender aquilo. Eu posso ir para uma track field que custa R$200 um treino, que ninguém diz um ai, ninguém chora, ninguém diz nada e lota, mas eu choro se eu vou pagar R$50, R$80 no pé na carreira que eu tenho que dar alimento. Então, é o tipo de coisa que eu também tenho que posicionar. Dói, é um assunto espinhoso, dói, ninguém quer tocar nisso, mas eu repito, a corrida de rua é uma prestação de serviço que as pessoas não são obrigadas a ir. Eu posso praticar meu esporte, eu posso praticar minha qualidade de vida sem pagar a inscrição, sem se inscrever na prova, eu posso ir para a beira-mar. Ela está comprando, não é correr, ela está comprando o serviço, o entretenimento e tal. A banda não está lá, a banda é paga, o Transacionais vai estar na 21K Terra da Luz e é R$4.000 o cachê. E aí? Como é que eu pago? Tá entendendo? Como é que eu pago só o staff de arena que dá 24.650 porque chegou o orçamento para a gente hoje? Como é que eu pago? Tá entendendo? Então, quando o cara disse para mim, eu disse, macho, se tu fizer essa corrida aqui com a mesma qualidade, com a mesma entrega, com a mesma mensagem, eu te patrocino. Eu já disse na rede social, eu te patrocino se você fizer igual, mas tem que ser com o mesmo impacto. Tem que conseguir uma matéria na ESPN, como a gente conseguiu com o pé na carreira. Tem que conseguir uma matéria nacional no Hora 1, como a gente conseguiu agora com a Engaja. Tá entendendo? Então, assim, é lógico que falta essa informação para as pessoas, para chegarem, para entenderem que eu não preciso estar justificando o custo de um serviço para eu poder cativar o público. Não. Se eu fui sincero com ele desde o começo o que ele vai receber, pronto. Se ele concordou, qual é a dificuldade? Ah, é porque é corrida demais. Escolhe as melhores. Simples. Eu queria também estar viajando todo final de semana. Não posso. Eu queria não ter o carro que eu tenho. Eu queria ter outro. Posso comprar? Não. Então, desculpe dizer. Eu vou fazer o quê? Né? É simples. É muito simples. Todo mundo quer um celular mais novo. Melhor, não quer? Tem condições? Não, espera um pouquinho. Então, eu vou lá pegar o de graça? Para isso, não vou. Então, eu até digo assim, é o tipo de discussão que a gente não precisa nem ter, porque é uma relação muito simples. Eu consumo aquilo que eu tenho interesse e que eu tenho como pagar. Eu queria muito ter provas mais baratas, mas aí mais barato, meu filho, é trabalhar de graça nem o relógio, né? Uhum. É. Quem está com a gente aqui, será que eu vou enxergar? Janete Ferreira, isso mesmo. Corrida de rua é uma iniciativa muito boa para muitas pessoas saírem do sedentarismo. É para mim, né? É um recado, uma indireta para você voltar às atividades físicas. Hein? Eu acho que é. Eu sou uma delas. É excelente. Ai, não, tá falando para ela mesmo. Tá bom. Muito obrigado, Janete, pela tua participação. Cara, chegamos aí na reta final. Algumas perguntas ainda para a gente fechar? Assim, acho que o Fernando já contemplou as principais questões, mas eu queria só pegar o gancho da última fala do Fernando e dizer que, assim, de fato, uma corrida de rua, pensando do ponto de vista do corredor, vai muito além do kit, da medalha, que muita gente valoriza muito, né? O design da medalha, tudo, do kit e do percurso em si, né? O Fernando valoriza uma coisa muito, isso ao longo dos anos a gente convivendo vai pegando as ideias do conceito de experiência, né? Isso. Que tudo aquilo que você proporciona para uma corrida é o que vai ficar pro corredor, né? Inclusive o pós-corrida, é isso que é legal. O pós-corrida, quando termina aquela confraternização, você vai nos estandes ali ver as ativações que são feitas lá e o show. Você falou dos transnacionais, né? É uma marca das corridas do Fernando. Quando termina a corrida tem uma festa, né? Então você ali com a medalha no peito ali, cansado, mas com a endorfina em alta, vai curtir o show. Olha, né? Olha só como é importante isso, que assim, você pode correr em esteira, etc e tal. Dia 16 de março tem a Maratona de Roma, que é uma das mais bonitas. Sabe quem é que está promovendo a Maratona de Roma? O filme Gladiador. Os caras criaram toda a ambiência, tem mais de 30 mil inscritos. A inscrição é altíssima para isso. Gente do mundo todo.
Pergunta se alguém está preocupado, se tem camisa. Você tem que comprar camisa por fora para isso. As pessoas não vão para lá por causa do que vem do kit. E aí eu repito também uma coisa que eu disse para o pessoal da Pague Menos também. As redes de supermercados e farmácias acostumaram mal as pessoas. Você tem mais de 10 mil inscritos numa prova de uma farmácia e no dia da prova não dá 7 mil. As pessoas vão pelo que tem dentro do produto, da sacola, não é pela atividade esportiva. Você disse que quer praticar esporte pela qualidade de vida. Já eu vou porque tem CV. Cara, eu pegava meus produtos dos kits supermercados e eu doava. Eu não preciso daquilo. Eu preciso estar correndo com uma sacola que pesa 12 quilos de produto? Não. O cara tem na gente na Praça do Ferreira que nunca escovou os dentes, não escovou os dentes há um mês. A gente pegava os produtos e os corredores e ia doar lá. Eu preciso daquilo que vem dentro? Não, aquilo é mimo. Aquilo não quer dizer nada para a pessoa. Então, infelizmente, acostumaram isso com o corredor de que tem que ver kit, vir produto, etc. Não, cara, não é isso. Você pergunta o que vem dentro do kit quando vai para o cinema, quando vai para o jogo de futebol. Você recebe algum kit no jogo de futebol? Não. De jeito nenhum. E às vezes até a experiência é ruim, né? Não, dependendo estacionamento, do que banheiro lá, né? imundo, etc e tal, sufoco, ainda perde, né? E quando o time do coração perde, aí é que a experiência se torna ruim, né? O cara ainda gasta tudo lá. Então, tentar levar essa mensagem e batendo nisso, Balacó, é muito importante. De trás de uma organização da corrida de rua, cara, existem profissionais que dormem pouco, que trabalham muito, que sustentam famílias. E um cara botou e disse assim, corrida de rua virou meio de vida. Eu disse, graças a Deus, porque é um meio de vida digno. Não é trabalho. Prestação de serviço, prestação de serviço. Foi bem claro assim nesse ponto, né? Corrida é uma prestação de serviço. É fato. E eu vou voltar, cara. Você me motivou, você me incentivou. E esse macho aqui eu conheci em 2000... Eu conheci não, mas vi em 2015, 17, sei lá. E até hoje o cara tá lá, mano. É bom demais. Batendo retrato, postando. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Enquanto ainda a gente tiver condição física mínima para participar, a gente vai... Tem que voltar. Valeu, parceiro. Obrigadão, hein? Embora. Valeu. Show de bola. Campeão, muito obrigado. Tua história é show. E eu continuo torcendo. A gente vai se ver aí. Deus quiser. Vai me entregar uma medalha na chegada. Pronto. Que eu entrego. Eu fico no portal lá entregando medalha. Pô, eu vou receber essa medalha. medalha. Fiscalizar tudo. A largada e a chegada. Eu vou receber uma dessas medalhas aí. Valeu, cara. Valeu. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa o seu like. Temos aí mais de 120 personagens do nosso esporte, o esporte cearense. Afinal de contas, somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Didio, tua vaga tá por aqui, viu, parceiro? Qualquer dia tu vai estar aqui batendo papo com a gente. Fazer uma espécie de assessoria. Tem que ser. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.